Muito bem, meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria começar hoje a palavra fazendo uma coisa um pouco diferente. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas eu vou fazer diferente hoje, tá certo? Eu quero começar para vocês lendo uma notícia. Não é muito bom ler em sermão não, porque acaba perdendo a atenção, mas presta bastante atenção nessa notícia. Ela é real, tá? Não é invenção não. Um grupo nômade de pastores e cabras muçulmanos atacou comunidades cristãs na região de Goré, no Chad, perto da fronteira com a República Centro-Africana. Os ataques em série aconteceram entre os dias 5 e 8 de maio deste ano, mas a tensão permanece no ar. O filho de um líder muçulmano foi sequestrado por bandidos, que exigiram resgate. Quando o pai do menino foi pagar o valor exigido, ele foi morto, assim como o filho. A comunidade muçulmana ficou irada e descontou a raiva sobre os vilarejos cristãos, onde eles acreditavam que os raptores estavam. Contou uma fonte local para os parceiros do Portas Abertas. O pastor e um dos 13 cristãos foram mortos. Uma criança pequena também morreu nos ataques. Algumas fontes locais disseram que o número ainda é maior, entre 17 a 30 mortos. Além dos ataques, lojas, casas e gados foram saqueados e algumas casas foram incendiadas. A população cristã local está com medo e foi forçada a fugir para as regiões mais seguras. A igreja está sob ataque e os grupos muçulmanos estão procurando pastores e líderes cristãos. Essa é a primeira vez que um ataque tão violento aconteceu nos vilarejos. Os agressores acreditam que os responsáveis pelo sequestro e a morte dos muçulmanos estão entre os cristãos, por isso estão atacando e matando todos que encontram pela frente, especialmente líderes cristãos, disse outra testemunha local. Peguei essa semana essa notícia de um fato que aconteceu no começo do mês. Houve um sequestro de um homem muçulmano, foi pedido o resgate, quando ele vai pagar o resgate, é morto o menino e o pai. A culpa é de quem? Dos cristãos. Os muçulmanos acham que a culpa é dos cristãos e estão matando pessoas daquele vilarejo com ataques violentos, porque acham que os raptores estão dentro dos vilarejos cristãos. A perseguição em países dominados por regimes comunistas, islamistas e outras religiões é intensa, real e incessante. Nós que vivemos numa origem ocidental mais consolidada do cristianismo, podemos dizer que nós vivemos uma religião, um cristianismo fraco em termos de perseguição física da igreja. Mas quando nós olhamos mais para o Oriente, a gente enxerga uma realidade muito diferente. A perseguição, ela é muito forte, ela é severa, ela é incessante em muitos países no nosso dia a dia. Nós não sabemos por quanto tempo nós vamos poder estar assim do jeito que nós estamos hoje. Portas abertas, placa da igreja na frente, saindo da igreja para anunciar o evangelho nas ruas. Nós não sabemos. Graças a Deus, Deus tem reservado para nós um cristianismo que há um bom tempo já está assim, mas há pouco tempo, alguns séculos atrás no Brasil, a gente não podia fazer isso. Então o cristianismo, meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Em certos aspectos, ela não é uma religião confortável. A vivência real do evangelho, em muitos aspectos, nos é um desafio nesse mundo. E sabe o que eu acho interessante? É que Jesus Cristo, o nosso principal líder, o nosso Senhor, nunca escondeu isso. O evangelho que está sendo pregado aí afora, que é um evangelho mascarado e escondido, mas Jesus Cristo, ele disse todas as letras, aquilo que está envolto, aquilo que está conectado a segui-lo como Senhor e Salvador. E é um pouco sobre essa realidade que eu quero conversar com vocês hoje, através de Mateus capítulo 5,
dos versículos 10 ao versículo 12. Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12. O texto diz o seguinte: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos que o Teu Santo Espírito venha aqui, ó Pai, nessa noite, nesse lugar, para nos fortificar, nos Senhor, desafiar, nosso Senhor Deus, Deus, Pai, através da Tua Santa Palavra. Te pedimos que o Teu Santo Espírito Sejamos venha impactados, aqui, ó Pai, nessa pela noite, exposição nesse da lugar, Tua Palavra. Sejamos para também nos encorajados fortificar, pelos nossos nos irmãos em desafiar, Cristo, Senhor Deus, através da que Tua têm Santa sofrido, ó Palavra. Pai, Pedimos que o Teu Santo intensamente Espírito por seja carregar o Teu nome. impactados, ó Pai, pela exposição Que nós da Tua sejamos palavra. fortalecidos nessa Sejamos noite, encorajados na nossa pelos caminhada nossos junto a irmãos Ti. em Cristo, Em nome do Teu Filho amado Jesus. sofrido, ó Pai, Amém. intensamente Por carregar o Teu nome. impactados, ó Pai, pela exposição Que nós da Tua sejamos palavra. fortalecidos nessa Sejamos noite, encorajados na nossa pelos caminhada nossos junto a irmãos. Ti. E a vida cristã, para o mundo que nos rodeia, é um incômodo. As pessoas desejam viver da exata maneira que elas querem na cabeça delas. Quero viver de acordo com os meus desejos, quero viver de acordo com o que eu gosto, com o que eu quero fazer. E de repente chega alguém junto de mim e começa a falar que eu estou errado. Que não é esse o jeito certo de viver, que tem coisa melhor, e a coisa melhor que ele quer para mim é eu parar de fazer aquilo que eu quero. E ele começa a dizer que eu estou em pecado, que eu estou vivendo algo errado, que desagrada a Deus, que me afasta de Deus. Eu quero alegria, eu não quero um Salvador. O homem ao nosso redor, ele só consegue enxergar prazer nos seus próprios desejos. Mas o homem ao nosso redor também não consegue enxergar as consequências terrenas e eternas dessa alegria que está sendo comprada a todo custo. Então, quando nós propomos um outro estilo de vida, quando nós nos propomos a ser como Jesus Cristo, isso incomoda, acusa as consciências. Quando dentro do trabalho, dentro da escola, todo mundo está fazendo alguma coisa, e alguém se levanta e diz, eu não vou fazer, diz, por quê? Porque está errado, o jeito que vocês estão fazendo está errado. Eu não vou mentir, eu não vou negociar, eu não vou entrar nessa imoralidade, eu não vou. Você começa a ser olhado de maneira diferente. Por quê? Porque você não é feito todo mundo. E aquele ser lhe incomoda, porque você agora não tem mais liberdade para fazer todos os seus desejos sem que seja acusado na consciência. As pessoas não querem precisar de um Salvador. A grande verdade é que quando nós nos deparamos com a verdade do Evangelho, com as verdades das Escrituras, ou desejamos segui-lo ardentemente, porque é a verdade, porque aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo, ou desejamos silenciar essa acusação. Só que tem um problema, ninguém silencia Jesus Cristo. Se eu não posso silenciar Jesus Cristo, eu não posso matar Ele de novo, então eu vou fazer quem está pregando o nome dEle. E assim cai sobre nós essa ofensa. Existem, meus irmãos, várias formas de sermos perseguidos. Podemos ser perseguidos com opressão demoníaca pelo reino de trevas, podemos ser perseguidos com morte, com prisão, com perda de emprego, com escanteamento, isolamento, piada, chacota. Tudo isso pode estar envolto em seguir Jesus Cristo.
tudo isso pode estar envolto em seguir o caminho correto. O que eles fazem é nos colocar uma pele de lobos, para depois poder bater, xingar e fazer o que quiserem. Disseram que a culpa do rapto foi dos cristãos. Pronto, então por causa disso a gente pode agora matá-los. Foi morto um pai e um filho. De cristão já conta mais de 30, incluindo crianças. Jesus, quando manda os 70, para a missão, ele fala: eu lanço vocês, eu envio vocês como ovelhas em meio aos lobos. O que Jesus está querendo dizer com esse texto é que nós vamos ser perseguidos. Ele não está dando opção. Nós vamos ser acusados injustamente. Nós vamos ser injuriados. Ele está dizendo que isso, porque lembre-se do que a gente está conversando aqui sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, esses felizes que a gente encontra desde o versículo 3, são as marcas de quem quer seguir Jesus. A marca de quem quer seguir Jesus são pessoas que sabem que são espiritualmente pobres por conta do seu pecado, são pessoas que lamentam a sua situação de pecado, são pessoas humildes diante de Deus, necessitadas dele, pessoas que têm fome e sede para fazer a vontade de Deus, pessoas que têm misericórdia dos outros, que buscam ter um coração sincero, um coração puro, que trabalham pela paz, mas ainda assim são perseguidos. Porque existem pessoas que não querem estar em paz com ninguém. Eu acho muito interessante quando Jesus fala aqui no versículo 11, quando ele fala: vocês vão ser insultados, perseguidos e vão dizer todo tipo de calúnia contra vocês. Sabe por quê? Porque aqui sim, ele engloba qualquer país. Qualquer lugar. Calúnia é alguma coisa que alguém inventa sobre mim, que não é verdade. É uma calúnia. Mas não é verdade. Pastor, já cansei de ouvir. Pastor, estou pensando em sair do meu trabalho. Diz, por quê? Porque estão me perseguindo lá. Digo, ué? A minha pergunta é, você é crente? Ela fez, sou. Eu digo, o que está errado? Não entendi. Se você é crente e estão lhe perseguindo porque você é crente, bem-vindo. Nosso mestre já avisou que isso fazia parte da nossa vida. A grande diferença, meus irmãos, quando nos acusarem com calúnias, primeira coisa que você precisa lembrar: quando nós nos propomos a ser cristãos, nós estamos levando Jesus Cristo para onde nós vamos. Quando nos perseguem, eles perseguem a Jesus Cristo. Uma das passagens maravilhosas é quando Jesus chega para Paulo e ele brilha e Paulo cai do cavalo. Sabe o que Jesus fala? Paulo, por que você me persegue? Eu disse, mas Paulo perseguia Jesus. Jesus já tinha ido embora. Paulo perseguia cristão. Como é que Jesus fala? Você está me perseguindo. Porque a Bíblia fala que o cristão ele entra numa unidade com o Senhor Jesus. Então, quando mexerem com o Filho de Deus, estão mexendo com um irmão mais velho. Quando inventarem calúnias sobre mim e sobre você, saiba de uma coisa: Deus é seu juiz. Quando a gente estava aqui no começo do trabalho aqui da igreja, uma pessoa para mim chegou assim: Pastor Daniel, já disseram por aí que o senhor está plantando uma igreja para ganhar dinheiro. Ô meu pai. O que é isso?
calúnia. Normal. Quando falou, eu digo, Senhor Deus, muito obrigado. Estamos no caminho certo. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui muito importante. Existe uma falsa perseguição. Qual é a falsa perseguição? É quando você está sendo perseguido por conta de um pecado seu. Aí a culpa não é de Jesus. De quem é a culpa? É do seu pecado. Tem hora que a gente faz o erro, e aí vem as consequências do erro. Aí todo mundo cai em cima de você e diz, não, eu estou sendo perseguido. Não, peraí, calma aí. Você errou, isso é consequência do seu pecado. Isso aí não é o que o texto está falando. E aí, consequência do pecado, crava o dente, pede perdão para Jesus e aguenta. Que aí não tem o que fazer. Segunda coisa, você pode estar sendo perseguido porque o seu temperamento não é muito fácil, né? Ou você está tomando mais decisões. Aquela pessoa que é grosso com todo mundo, que não liga para ninguém, faz, não, lá estou sendo perseguido. Meu filho, vamos conversar aqui? Você precisa tratar melhor as pessoas, você precisa ser como Jesus. Você não está sendo perseguido porque você tem o nome de Jesus, não. Você está sendo perseguido porque você é chato. Porque você é bruto. É outra forma de dizer que é por causa do seu pecado. E nós podemos também estar sendo perseguidos por conta de legalismo. Sabe o que é legalismo? É quando nós inventamos regras para dizer o que é correto e o que é errado. E a gente começa a rotular as pessoas de acordo com essas regras. E agora a gente é perseguido. Não é pela palavra, não é por Jesus, mas é por essas regras, esses rótulos que a gente sai colocando nas pessoas. Não é o caso também. Podemos sofrer, sofrimento faz parte da vida. O que a Bíblia está falando é que a nossa alegria não está em qualquer tipo de sofrimento, mas especificamente quando nós somos perseguidos por causa do nome de Jesus. É desse tipo de perseguição que Jesus está falando aqui. Precisamos entender que por mais que nós não conseguimos, que nós possamos enxergar, nós vivemos uma luta de dois reinos. Onde o reino de trevas luta contra o reino de Jesus. Se você faz parte do reino de luz, o reino de trevas faz, você é meu inimigo. E toda a força que eu tenho para usar contra você, eu vou usar. Por uma razão simples. Eu sou o seu inimigo. Eu não estou aqui para fazer um agradinho, para fazer o pacífico. Não, eu estou aqui para brigar. A Bíblia nos manda nós vestirmos uma armadura. Com capacete, com escudo. Só que é da salvação, da verdade, da palavra. Por quê? Porque nós vivemos em meio a uma batalha. Tem uma... Cadê Breno? Tem uma frase que a gente conversa muito, eu e Breno, que para mim tem tudo a ver com a vida cristã. A gente diz que a gente prefere ser um guerreiro num campo de jardinagem do que um jardineiro num campo de guerra. Vou falar de novo. Aqui na frente, pediram para eu falar de novo. Eu prefiro ser um guerreiro num campo de jardinagem do que um jardineiro num campo de guerra. Pastor, o que é que tem a ver com o que o senhor está pregando? Se nós estamos vivendo hoje num campo com menos perseguição, não tire sua roupa de guerreiro. Porque nós podemos enfrentar a qualquer momento uma coisa que a gente pode chamar de guerra. A pior coisa que você faz é estar no campo de guerra colhendo flores. Achando que está tudo bem. Achando que nós vivemos num mundo lindo e maravilhoso, que nós podemos, enquanto a realidade é que nós estamos em guerra. E nesse aspecto, entenda uma coisa. O diabo não mexe com quem está acomodado. A coisa que o diabo mais ama é o acomodado. É aquele que, aqui tá bom, deixa assim. Para que mais? Que a gente chama de cristão nominal. Tem um nome de cristão, mas quando tu vai olhar para a vida dele mesmo assim, tá... Não tenha Cristo de verdade na vida dele, para tudo que ele é, como propósito de vida.
Para que o diabo vai mexer num desse? Não mexe nada, deixa lá. Deixa ele achando que está tudo bem. Meus irmãos, entendam uma coisa. Jesus disse que nós seremos perseguidos. Pode não ser a vida toda, mas vai ser. Durante a minha adolescência, pela minha castidade, né? Pela minha moralidade de querer ter relação somente no casamento, eu ganhei vários apelidos que eu tenho certeza que vocês sabem quais são. Tudo por quê? Porque eu não queria ficar com as meninas, porque eu não queria isso, porque eu não queria aquilo, eu queria me guardar para o casamento. Quantos amigos eu tinha? Da 5ª à 8ª série, nenhum. Na 8ª série eu ganhei um. Colegas, eu conversava, mas as conversas, as coisas que tinham, não agradava a Deus e ia me influenciar para aquilo que não presta. Nós podemos ser perseguidos ou por viver a vida da nossa fé em Jesus Cristo, ou pelo estilo de vida que o Evangelho nos requer. Assuma o compromisso de só falar a verdade no seu trabalho para você ver. Assuma o compromisso de no seu trabalho você nunca coadunar com nada errado. Pastor, se for desse jeito eu vou ser demitido. Você já está começando a descobrir por que você não está entendendo o que eu estou falando aqui de perseguição. Porque esse deve ser o padrão do crente. Arriscar o emprego e outras coisas que nós julgamos preciosas por conta da nossa fé em Jesus Cristo. Quando a gente relativiza a coisa, quando a gente suaviza, eu vou ser cristão quando dá, porque tem hora que não dá. Aí não tem perseguição, meu irmão. Porque você é o crente interruptor, ora é, ora não é, ora é, ora não é. Né? Só liga quando está escuro, né? Pastor, já está de dia, para que eu vou ligar a luz? Está tudo certo já. Então, eu quero que vocês entendam isso. Para ser crente, não precisa ter sofrimento da hora que acorda, perseguição da hora que acorda até a hora que dorme, não. Algumas pessoas, sim, funciona assim. Mas eu preciso entender que eu preciso levar o meu segmento a Jesus Cristo até as últimas consequências. É isso que ele está dizendo aqui. Sabe por quê? Porque a perseguição, ela refina a autenticidade da nossa fé. Se a fé para você é algo confortável, que você coloca como um adorno da sua vida, no momento de dificuldade, o que é que você faz? Ah, não, se é isso, joga fora. Por exemplo, quando eu fui quando eu morava aqui em Recife, que eu fui para Fernando de Noronha, eu tinha que transformar a minha carteira para a carteira de moto, porque lá, para conseguir um carro era super difícil. Então, eu disse, não, eu sou só carro, eu vou transformar a minha carteira para moto e carro, né? Quando cheguei lá na autoescola, aí eu disse, eu quero fazer a requalificação, dura um ano todo esse processo. Eu disse, eu quero para moto e carro. Aí a pessoa me disse assim, por que tu não faz para ônibus também? É R$200 a mais só. E na minha família, na época, tinha um sonho da gente alugar uma van, que vai a família toda viajar, e aí precisa de alguém de carteira D. Né? Eu digo, tá bom, vamos fazer o ônibus. Aí treinei para moto, treinei para ônibus. Tudo que eu fiz no ônibus foi fazer uma baliza. Eu disse, moço, deixa eu dar a volta na praça. Ele não pode não, só pode fazer a baliza. Chegou na hora do teste, eu fiz a baliza. Minha carteira é D. Aí fiquei A, B, D. Olha, chique, né? Passou tanto tempo que eu tive que renovar a carteira. Quando eu vim para cá, a gente vinha para Noronha, vinha para cá, era uma agonia. Senão tem que fazer toxicológico, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que, tem que fazer... Eu disse, por que isso tudo? Porque a carteira D. Moça, tem como tirar esse negócio? Tem. Fica mais barato, tira esse negócio. Eu não era motorista de ônibus. A viagem já fazia 5 anos, não tinha rolado. Eu já precisei renovar a carteira. É um adendo. Tira esse negócio, só está me dando trabalho. Mas quando aquilo é essencial para nós, a gente paga o preço.
Então a perseguição, ela refina a nossa fé. E é muito interessante que Jesus fala da maneira como a gente deve reagir à perseguição. Ele fala, felizes. Pastor, quem é esse que sofre perseguição feliz? Se nós reagirmos da maneira como as outras pessoas reagem, qual é a diferença que você tem em ser cristão? Se no meio da perseguição você persegue o outro também, você está fazendo o que de diferente? Me diga. Nada. Você não está fazendo nada diferente. O difícil é porque nós somos chamados a agir contra a nossa natureza pecaminosa. A maneira natural da gente reagir à perseguição é ficando com raiva, é procurando um jeito de retaliar, é pelo menos fazer uma oração para Deus levar. Leva esse pecador, Senhor, né? Não é? Pelo menos essa é a nossa intenção. Mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos revidar. A Bíblia nos ensina que a vingança pertence ao Senhor. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar de cada caso de perseguição, cada momento da minha vida, onde alguém estava me perseguindo ou inventando coisas sobre mim, simplesmente porque eu sou cristão e estou querendo viver o padrão de Jesus Cristo. Nós também não devemos ficar amargurados, porque senão esse mal vai encontrar um lugar no nosso coração e procurar um meio de vingança. Também nós não devemos ficar deprimidos, como se isso fosse algo estranho a nós. Tem hora que eu tenho certeza que a gente não entende o nível de imitação que Jesus nos chamou para ser. Jesus sofreu na cruz, nós somos super gratos pelo sofrimento de Jesus. Mas eu não quero sofrer igual a Jesus. Não é assim? Que bom que ele sofreu por mim. Jesus já sofreu. Eu não. Nós somos chamados para ser conforme a semelhança do nosso Senhor. Nunca o seu sofrimento vai se comparar com Jesus. Jesus sofreu todo o cálice da ira de Deus derramado sobre ele. Você não sabe o que é isso, não. Nem que arranque um braço seu, você não sabe o que é isso. O objetivo de toda perseguição é nos impedir de prosseguir. Lembra que eu disse para você que o diabo não incomoda quem está acomodado? O objetivo da perseguição é frear um crescimento. É frear uma ação. Eu lembro de uma vez que eu passei por uma circunstância que não foi de perseguição, mas serviu para me ensinar nesse sentido. Na época eu estava organizando uma peça de Natal lá na igreja de Casa Caiada, muitos anos atrás. E o nome da peça era O Grande Trono Branco. Ó, falando sobre o trono de Jesus Cristo, né? Os mais antigos aí vão lembrar. E não é da tua época? Misericórdia. Faz tempo. E o que acontece? A peça estava pronta, mas não tinha um trono. Como é que a peça é o Grande Trono Branco? Não tem trono branco. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava na Caxangá. E aí, não tem algumas lojas de imóveis usados ali na Caxangá, né? Eu estava olhando para o lado assim, dirigindo, olhando, procurando assim, andando devagarzinho. Quando eu olhei para frente, sinal fechado, o carro na minha frente. Eu, pá, bati o carro. O carro era do meu pai. Tinha 3 meses que tinha saído da concessionária. Eu saí do carro, liguei para meu pai e falei, pai, está saindo uma água aqui do carro. Sabia nem o que era radiador na época ainda. Gente, quem já fez isso agora vai entender. O outro carro tinha um reboque. A frente do carro virou um V. Na hora, eu fiquei assim. Meu pai do céu. E aí eu liguei para meu pai. Lá em casa tem uma aplicação que é muito bem.
Meu pai só disse assim: você tá bem, meu filho? Eu disse: estou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, meu pai. Não se preocupe não, vou acionar o seguro. Pense na sensação horrível. Você em cima do reboque, com a tua culpa sendo carregada atrás. E entendam, gente, eu quebrei as pernas do meu pai, pela segunda vez, né? Por quê? Sem carro, como é que ele se locomove? A gente ficou um mês sem carro. Gente, eu fiquei assim, ó. Mal. Hã? E sem o trono, não tinha o trono ainda. Mas eu lembro que, eu não sei se alguém falou para mim ou se Deus falou comigo. Eu me lembrei de uma coisa: eu não posso me abater. Nós temos uma missão, estamos preparando um momento para pregar o Evangelho e isso precisa continuar. A vida continuou sem carro, o carro foi consertado, esse carro já foi vendido, sei nem mais qual foi o carro. E ele lembra, eu não lembro mais não. E o Evangelho foi pregado. Os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições que são colocadas sobre nós não podem nos fazer desistir da nossa fé. Conta essa história dos primeiros mártires, chamado Policarpo. Policarpo era um senhor de idade já. E na época Roma estava perseguindo e queimando cristãos. E descobriram que Policarpo era cristão. E aí chamaram Policarpo para ser entrevistado, né? Os soldados foram lá, pegaram, levaram ele. Disse: Policarpo, o senhor já é um senhor. Me disseram que o senhor é cristão. Eu disse: eu sou cristão. Para com isso. O senhor já está no final da vida. Vai fazer o senhor ir para a fogueira. A resposta de Policarpo, que ficou para a história: Deus tem sido bondoso comigo a minha vida inteira. Por que eu vou legá-lo no final da minha vida? Esse senhor é colocado numa estaca e ele é queimado. A história conta que o fogo dava a volta nele e não pegava nele. Tiveram que enfiar uma lança através do fogo sobre ele para poder matá-lo. Estamos nós 2000 anos depois e nós estamos contando a história do nosso irmão Policarpo. Encontrar alegria na perseguição é impossível para quem não crê em Jesus Cristo. Impossível. Os grandes do Evangelho encontraram em alegria em sofrer por causa de Cristo. Sabe por quê? Porque esse era o grande sinônimo de viver com Jesus. Quando os apóstolos saíram chicoteados, a Bíblia fala que eles estavam alegres pelo privilégio de sofrerem por causa de Jesus. Se você não fosse como Jesus, não estaria sofrendo perseguição. Então, se você está, é evidência que você está no caminho certo. Semelhança com o seu mestre. Precisamos estar felizes nas perseguições, porque Jesus Cristo passou por essa perseguição e Ele diz: eu vou estar com você. Você vai conhecer uma força que você não conhecia, mesmo em meio à dor. Não por sua força, mas por uma força que você recebe do próprio Deus, do próprio Cristo. Quando nós somos perseguidos por conta de Jesus Cristo, quando nós enfrentamos o diabo com a atitude certa, nós estamos recebendo uma prova de que nós somos filhos de Deus. Se alegre quando você for perseguido. É bom sinal. Fique triste se você acha que você é cristão e ainda não tem perseguição nenhuma na sua vida. Existe um grande pregador. Não tô me recordando agora quem foi o nome. Se o papai lembrar isso, eu digo, viu, pai? Quem foi esse pregador? Ele sofria muita perseguição. E ele pregava o evangelho constantemente.
E teve um dia que ele estava andando a cavalo e ele começou a entrar em crise. E ele parou no meio da estrada e ele começou a orar a Deus. Ele falou: Senhor Deus, já faz 3 dias que ninguém me persegue. Será que eu me esfriei no evangelho? O que é que está acontecendo? Ele disse que enquanto fazia uma oração, ele não sabia que ele tinha parado na fazenda de um fazendeiro que odiava ele. Enquanto ele fazia a oração, um tijolo passou assim, bem perto da cabeça dele. Ele fez: Senhor Deus, muito obrigado. Montou no cavalo e foi embora. Você lembra dessa história, pai? Lembra não? Não sei se foi John Wesley, mas foi algum desses grandões assim. É a evidência de que nós estamos no caminho certo. Meus irmãos, no século XVI foi escrito um livro que eu recomendo você a ler. É difícil de ler. Vai dar uns nós na sua entranha, mas é importante. Chamado O Livro dos Mártires. Contando a história de vários homens que morreram por Deus. E é interessante que quando a gente conta essa história, quando a gente ouve essas histórias, que a gente vê as pessoas às vezes morrendo de mortes horríveis, parece que a gente está ouvindo história de perdedores. A gente gosta de ouvir história que a pessoa termina aposentado, sem doença, morreu dormindo. Ah, esse foi bom com Deus. Olha o que Deus fez com ele, deixou ele morrer dormindo. Parece que nós estamos lendo de pessoas que a gente não quer se parecer com elas. Precisamos entender que a perseguição é o selo do céu. É por isso que nós podemos e devemos nos alegrar. Jesus nos fala que felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Nós sofremos aqui com um olho, com uma fé em algo além daquilo que nós podemos enxergar. Feliz o que nos insulta e persegue todo tipo de calúnia. Por quê? Porque uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Sabe qual é o problema nosso? É que muitas vezes a gente reflete pouco no céu. A gente quer viver uma vida maravilhosa aos nossos olhos aqui. E quando terminar, a gente tem a certeza que a gente vai para o céu. Tem coisa melhor? Enquanto o chamado do Evangelho entenda que enquanto você estiver nesse mundo, você está em missão. Que enquanto você estiver nesse mundo, você está investindo. E que a sua recompensa está no céu. Em Hebreus capítulo 11, quando nós lemos lá sobre a galeria da fé, né, dos grandes homens de Deus de fé, eles falam que eles investiram com o olho na Jerusalém celestial. Eles gastaram a sua vida crendo no eterno. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Tem gente que diz assim que nós não podemos seguir a Jesus por conta daquilo que é prometido. Se não está errado. Veja só. No Novo Testamento tem cerca de 25 textos dizendo que se a gente seguir a Jesus da maneira como Ele nos pede, tem uma recompensa para nós nos céus. Se Deus não quisesse que a gente seguisse a Ele, nos alimentando do que Ele tem para nós, para que Ele ia dizer 25 vezes? A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 1, versículo 2, que Jesus suportou o sofrimento em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus conseguiu ir para a cruz
pela alegria de salvar o seu povo e voltar a reinar como Salvador. A alegria que lhe estava proposta. Nós precisamos ter a mesma capacidade em Cristo Jesus de suportar o sofrimento pela alegria que nos está proposta. Gente, aprenda uma coisa, crente nunca perde. É uma questão de tempo. A Bíblia fala, aquele que tentar ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perde por amor do meu nome na visão humana, vai ganhá-la. Olha, meu irmão, eu não consigo dizer para você o que é essa recompensa no céu. Pastor, e o que é? Se eu disser para você que é R$1 milhão, não vai fazer diferença nenhuma. Olha, quem ficar lá vai ter 1 milhão. Como as crianças aqui disseram, né? No céu a rua é de ouro. Para que tu quer 1 milhão? Imagina que Deus está fazendo uma surpresa para você, que Ele já disse 25 vezes que essa surpresa vai ter. Eu quero ver o que é. Tá. Já tem um monte de coisa que nos encanta, que nos traz alegria. Avalie aquilo que vem do nosso próprio Deus. No céu, a nossa recompensa está guardada fora do alcance dos perseguidores. Os homens desse mundo podem tirar a nossa família, podem tirar os nossos bens, podem tirar partes do nosso corpo, podem tirar a nossa vida, eles podem. Mas nada do que está reservado para nós no céu eles podem mexer. A nossa vida ela é direcionada por propósito. O sofrimento só vai ter sentido quando você entender que o propósito vale mais do que o sofrimento. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é um tesouro tão maior, tão maravilhoso, que mesmo que envolva sofrimento, ainda vale a pena. Se Jesus Cristo ainda não é isso na sua vida, você ainda não descobriu Jesus Cristo. Você ainda está tateando o propósito da sua vida. O chamado de Jesus Cristo não esconde as suas facetas. Aquilo que está acontecendo, que a gente viu aqui na África, nessa partezinha da África, faz parte do caminhar com Cristo. Mas junto com esse sofrimento há uma promessa que nós não podemos enxergar, que nós somos chamados a enxergar pela fé. Jesus disse, a casa do meu pai tem muitas moradas. Eu gosto do que ele fala depois. E eu estou preparando um lugar lá para vocês, eu venho buscá-lo. Se não fosse assim, eu diria. Meus irmãos, o evangelho não existe pela metade. Ou tudo está conectado, ou se uma coisa for mentira, todas as outras são. Somos levados ao extremo. Eu vou ser sincero com vocês. Dou graças ao meu Deus, porque Ele nos dá a liberdade de viver o Evangelho de maneira aberta, como ainda podemos fazer no Brasil. Não consigo garantir a vocês que teremos isso até o final da nossa vida. Se a gente não conseguir garantir, quero lhe dar uma dica, não estranhe. Não reclame. Não ache que tem uma coisa errada. Você vai ver a igreja esvaziar. Mas você vai ver a igreja viver uma fé que ela ainda não conhece. Que Deus conceda a cada um de nós força e alegria que vem dEle, para viver o evangelho dEle sem negociar nenhuma vírgula. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pregar e ouvir essa palavra é infinitamente mais fácil
do que enfrentá-la. Eu tenho a mais absoluta certeza, Senhor Deus, que o meu coração pecador, diante do sofrimento, vai querer fraquejar, Senhor. Mas, Senhor Deus, que o Senhor possa nos revestir com o Teu poder, que o Senhor possa nos revestir com a Tua graça, para que nós não envergonhemos o Teu nome nos momentos mais difíceis da nossa vida. Senhor Deus, nos dá uma carapaça mais forte, Senhor. Fazendo-nos entender, Senhor Deus, que os sofrimentos fazem parte da nossa vida, porque faz parte da vida do nosso Senhor. Mas nos ajuda a entender que toda dor é por enquanto, Senhor. Nos ajuda a entender que em Ti, Senhor Deus, podemos vislumbrar, Senhor Deus, a alegria, o reino dos céus, a recompensa. Que nós possamos nos lembrar isso todas as vezes que o cansaço bater. Que nós possamos nos lembrar disso, ó Pai, todas as vezes que nós estiver sendo esmagados, Senhor Deus, pelas pressões dos nossos familiares, do nosso trabalho, dos nossos vizinhos, dos nossos meios sociais, ó Pai. Por todas as vezes que nós fomos injustamente acusados, Senhor Deus, por conta do Teu Evangelho. Nos lembra que em Ti, Senhor Deus, tudo isso tem prazo para acabar e somos mais do que vencedores. Que nós possamos encontrar o nosso maior tesouro, que nos dá alegria, mesmo quando nós estamos presos. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo, esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém.